Senhoras e senhores, mais um Sem Filtro com vocês, Douglas Sampa, e hoje eu tenho um convidado, cara. Hoje, esse convidado é uma lenda do samba. Todo o movimento que está acontecendo hoje aí, ele foi o pioneiro. Ele foi o cara que lançou muitos grupos, inclusive eu. O bar mais comentado dos anos 80 e 90, chamado Só Pra Contrariar. E eu tenho a honra de receber aqui Jorge Hamilton, a história, a lenda do nosso samba. Jorge! Obrigado! Opa, estamos sempre juntos, né? A gente gosta de participar dessas histórias porque faz bem para o nosso ego, a gente, queira ou não queira, fizemos parte de um passado não muito distante. Não, você, eu falo assim, essa nova geração precisa conhecer a sua história, tudo que você fez pelo samba, e a gente é muito grato, né? Porque foi uma época, eu comecei nos anos 80, junto com você, praticamente estourando lá no Só Pra Contrariar. 84 para 85. Foi 84 para 85. Inclusive não tocava nada, cavaco, era mentiroso, tocava duas notas e passava a noite inteira Sim, enganando os outros. tudo. Para vocês terem uma ideia, eu morava ali na Major Diogo. Eu passando em frente o bar assim, tudo reformando, eu falei, o que vai ser aqui? Aí ele fez assim pra mim, vai ser um bar de samba, eu nem sabia que era. Vai ser um bar de samba, de pagode. Eu falei, mano, eu tenho o melhor grupo de São Paulo, vocês não têm noção o meu grupo como é. Eu não tinha ninguém, mano, não tinha ninguém, nada. E mas nem chamava Sampa, era bem bolado. Era bem bolado, até que... Pareceu o dono do bem bolado. Logo quando a gente foi gravar. Então, é assim, a história do bar Só Pra Contrariar, pra quem não sabe, era assim, era o grupo Bem Bolado, que depois virou o grupo Sampa, e Arte Final. Só que de lá saiu Arte Popular, saiu Relíquia, saiu um monte de grupo Da de Cor lá. do Pagode. Da Cor do Pagode. Beto Guilherme. O Beto Guilherme tá com a agenda até hoje, mano. A agenda dele fica cheia até hoje. Agenda. Beto Guilherme, um abraço pra você. Então, cara, esse bar aí, pra quem não conhece, ou pra quem também é da época, ele que fez a história toda do samba, toda. Jorge, me fala, o que te deu na ideia de... Você esperava o sucesso do Só Pra Contrariar? Porque lá passou todo mundo. Zeca, Almir, Jovelina, Mauro Diniz, Fundo de Quintal, todo mundo passou pelo Só Pra Contrariar. Você esperava esse boom e esperava fazer isso que você fez nos anos 80? Na realidade, eu trabalhava em escola, não tinha nada a ver com música, né? Eu gostava da música porque meu pai foi músico a vida inteira. Mas eu aprendi um pouquinho com ele, alguma coisa, mas não tinha nem noção o que era produzir, não tinha noção o que era execução de rádio, nada. E em 85 para 86, meu diretor falou, vamos montar um barzinho? Eu falei, vamos embora. Não tinha dinheiro, tinha um carro velho. Falei, eu entro com o carro. Ele falou, eu entro com a parte financeira. Começamos a reformar, onde vocês passaram lá e viram. E a gente imaginava trabalhar ali com 50, 100 pessoas, que já estava bom pra caramba. Tanto é que a parede era fechada em cima, de cima não dava para ver embaixo, só tinha embaixo, a parte chamava, o bar na realidade chamava Antigamente. Era uma casa noturna que chamava Antigamente, que ia 10 pessoas, 20, música ao vivo, assim e tal, os caras que, MPB e tal. Conclusão, comecei a fazer, e um dia não tinha nem nome, antigamente era o nome que tinha, eu queria mudar. Estou vindo com o carro para entregar para o dono que eu tinha dado o carro como parte de pagamento de um monte de coisa para montar. E aí o cara falou assim, na rádio Transcontinental, falou, com vocês agora, grupo Fundo de Quintal, a música Só Pra Contrariar. Aí eu comecei a ouvir, Só Pra Contrariar, fiz amor. Eu falei, caramba, esse é um nome sugestivo. Botei o nome Só Pra Contrariar. Foi tão Só Pra Contrariar que contrariou todas as expectativas, contrariou tudo que a gente imaginava, né? Porque, na realidade, a gente, como eu falei, imaginava trabalhar com 50, 100 pessoas, que já era bom pra caramba. Acabou uma casa que cabia 300 no bar, a gente botava 1000.
E eu sei disso porque, ó, teve uma festa, foi aniversário só para contrariar, Zeca Pagodinho. Eu estava na parte de cima, no mezanino, e aí eu vim desse. Quando eu cheguei na porta, eu estava sem o cinto da calça, mano. Eu estava sem o cinto da calça, vocês não têm noção o que era. Era fogo. Era foda. Era muito, mano, era muito foda. Então, o bar, cara, em si, fez muita história. Dessa época pra cá, depois eu vou chegar até a gravadora, tudo. Uhum. Mas dessa época pra cá, eu lembro, antes de eu falar dessa época pra cá, agora me veio um negócio na cabeça, quando o Fernando Collor de Mello deu o bloqueio geral. Eu era um cara rico. Você, Jorge, eu lembro, cara. Rico, milionário. Eu lembro de você. Eu lembro de você saindo com uma maleta de dinheiro, mano. O movimento do final de semana inteiro foi em dinheiro. Foi tudo em dinheiro. Ele deixou eu com R$50 no banco e eu ganhei naquele final de sexta, semana. sábado e domingo, eu ganhei uns 500. Eu era milionário. Não. Você, Jorge, como aqui é sem filtro e você aceitou, eu agradeço. Você foi o cara que ficou mais rico no mundo do samba. Eu fui rico 3 vezes no mundo do samba e fiquei pobre 3 vezes. Essa é a realidade. O que você não faria hoje? Não casava tantas vezes como eu casei. Eu casei 6 vezes. 6 vezes você casou? 6 vezes. Eu só lembro de 2, né? Você lembra de pouca, então. E perdi com todas elas eu perdi casa, apartamento, bicicleta, papagaio e periquito. Um tsunami. Quando vem como uma onda. Quando leva casa, carro, apartamento, leva tudo. Sem contar os chifres, né, que você toma, né? Porque eu trabalhava na noite. Mas você acha que eu faço as minhas músicas porque você acha que eu também não tomo chifre? Agora eu não tomo mais porque eu não nunca mais arrumei namorada. Eu tô solo também. Eu tô carreira solo. Modo avião. É. Então, é assim, porque a gente sabe praticamente, a gente não sabe de toda a história, a gente sabe do que rola por alto, mas bastidores, né? Bastidores. Você tem uma história muito legal com o Soweto e com o Exalta, né? Soweto, Exalta e Arte Popular, né? São os três que você pegou mesmo para trabalhar. Do Soweto, essa briga do Soweto com o Belo e com o Denilson, tem alguma coisa a ver com você? Muito pelo contrário, zero. Na realidade, o Soweto cresceu, eles fizeram sucesso meteórico. Sim. Foi um ano eles eram número 1 do Brasil. Sim. E a gente viajava esse Brasil de Iapoque a Chuí. Nós andamos. E acontece que é o seguinte, os meninos ganhavam dinheiro mesmo, mas gastavam mais do que ganhavam. Sim. E aí o Edilson, jogador capetinha, eu fui fazer um show na Bahia, e era o primeiro show que eu fiz com o Soweto lá. E a banda estava estourada de um jeito que você não tem noção. E o Dubon falou, vem pra cá, mas não faz cachê, faz bilheteria. Pra você ter uma ideia, nós ficamos contando dinheiro das 4 horas quando terminou o baile até as 10, 11 horas da manhã contando dinheiro. Tanto dinheiro que a gente ganhou. E aí o Edilson viu aquele sucesso estrondoso, ele foi para cima dos moleques direto, tentando convencer eles deles fazer um contrato com ele, sair do... O Denilson. Desculpa, o Edilson. O Edilson Capetinha? Edilson Capetinha. Aí os moleques vieram loucos em cima de mim, não, que a gente quer rescisão, quer não sei o quê, papapá. Eu já tinha gasto um dinheiro, porque vou começar a voltar um pouco. Quando eu peguei o Soweto e estava indo para o Orne Continental, junto com o Sensação. O Luizão estava dando de graça no contrapeso do Sensação, porque estava recebendo uma bala pela Sensação. E eu fiquei sabendo que o Soweto estava indo para lá. Aí teve uns 3, 4 de Edmilson, Gonzalez, mais uns 3 pessoas. Falaram, pô, pega esse grupo. Eu falei assim, mas é um grupo caro, né? E os caras gostavam de tudo nervoso, né? Nariz nervoso. Eu falei, putz, eu vou pegar esses caras aí e vou ter problema. Quem não era? Eu era meio, nesse ponto, eu era chato, que eu não usava, né? Então... Sim. Eu vendia, mas não usava. Lógico. Mas é o sem filtro, gente. E aí, o que acontece?
E aí, o que acontece? O Luizão não quis dar a rescisão para mim. Eu fui para cima dele, falei, pô, tava com áudio, falei, te dou esse áudio aí, você me dá a rescisão, e eu vou dar sequência. Não. Eu peguei o Fião, que era o irmão dele, Sim. que podia assinar o contrato separadamente, cada um podia assinar. E falei para ele, tem um carro aí de 70 mil, na época era 70 mil, zero, né? Falei, eu tenho um carro de 70 mil, eu te dou se você assinar a rescisão do Soweto para mim. Ele falou, você está de brincadeira. Eu falei, não, é para contar, o carro é seu, você leva, dou o recibo, papel passado. Ele falou, é meu carro. Peguei o contrato dele, levei para o advogado leu, falou, não, ele pode assinar individualmente e tal. Aí assinei o contrato com ele, paguei ele e já liguei para a EMAI, que eu tinha uma abertura, mas não era muito. Tinha amizade com o Chico Ribeiro, com o Carlinho Xará, que era advogador. Falei, estou com um grupo aqui que vai ser a bola da vez. O João Augusto falou assim, essas histórias toda hora aparecem. Eu falei, então vem ouvir. Marquei numa casa que tinha ali na Joaquim Floriano. O Lambar que eu toquei antes do Soweto. Lambar, exatamente. Aí eu falei assim, porra, Jorge, deixa eu mostrar. Ele falou, não, você não, é o Soweto. Eu falei, porra, não vai chegar a minha hora nunca. E hoje nós estamos falando depois de 30 anos. Puta aí botei eles no palco, a diretoria toda daí, mais sentada no carro. E aí botei eles para cantar, para tocar os 5 músicas, os caras falaram, já foi, já tá. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí mandei eles pararem, o Belo tomou um susto. Como? Nem cantei as músicas de sucesso, aí cantou Ventos Areais, Santa Luzia, falei, tá bom, ótimo, maravilha, pá. E no outro dia eu viajei pro Rio. Na época, eu falei, vou arrumar um dinheirinho para esses meninos, né? Arrumei 10 contos para cada um. Era dinheiro que não acabava mais. Recuperei meus 70, dei 10 para cada um, ainda sobrou 130 no bolso. 130 mil. Falei, vou comprar uma casinha em nome do Soweto, né? Já era minha cabeça, já era. Sim, uma empresa, né? Mas aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Vou montar um negócio. Um negocinho, um selo. Aí comecei a investir no selo. Mas o Soweto é o seguinte, a história que o Claudinho conta aí, essas mentiras por aí, que foi ele que tirou do Luizão, é tudo história. Nem o Luizão liberou. Quem liberou foi o Fião para mim, através desse valor. O Claudinho... Porque o Claudinho falou... Contou essa mentira. Isso é uma mentira bem grande. Contou no Leandro Brito, né? Contou essa mentira bem grande. Porque é o seguinte, quem tirou, quem pagou, fui eu. Entendeu? Entendi. Ele ganhou o seu dinheirinho porque ele veio e assinou. Para eles assinarem, eu dei um dinheirinho para cada um. Tinha até o Buiú no grupo ainda. Sim, eu lembro. O Buiú era o cabeça. Claudinho era um Zé Ninguém, só era compositor. E nem de todas as músicas. Porque a história que ele contou, eu também não sabia dessa história. Eu falei assim, pô, a história é legal, mas então não tem nada, não é nada. Nada. Eles nem sabiam que eu tinha feito o negócio, não sabia nada. Quando eu comuniquei eles, falei, estou levando vocês para a EMAI, vai dar um dinheirinho para cada um, deram pulo de alegria e eles nem sabiam que tinha esse dinheiro. E o Denilson entra onde aí? Aí, bom. Porque o Denilson comprou por $1 milhão. $1,5 milhão. $1,5 milhão. Isso foi que ano? Em 2006. Não, 96. 96, desculpa, 96. $1,5 milhão em 96. Só que o dólar naquela época era 1,10, era... mas mesmo assim... Mas era dinheiro. Para mim, que eu tô na água da salsicha hoje? Mas era dinheiro para cá, porque não acabava mais. E aí é o seguinte, assinamos, fizemos contrato, fizemos rescisão, desvinculei deles, dei agenda, tudo bonitinho. Pro Denilson. Que na realidade era o Viana, que era o empresário dele, que fez o negócio comigo. Eles pegaram alguma parte desse $1,5 milhão de dólares? Receberam o que eles tinham que receber no meu escritório. A Regina acertou eles todos, que tinha de débito, que não tinha, direito que eles tinham. Enfim, saíram 0-0. Chegaram lá, o Belo já começou a criar casa, fez o Denilson, o Viana dar uma Mercedinha para ele, que era uma conversível prata, compressor. Ele andou 3 dias e explodiu o motor. Não estava acostumado a andar com carro, né? Andava a pé direto no ônibus. O carro dele era o ônibus. Sim. Na época, né, mano? E aí explodiu o motor do carro, beleza. Ela ficou lá Passou, aí
em 98, eu falei, que sabe não, que eu vou sair um pouquinho fora do país. Fui assistir a Copa do Mundo em 98. Cheguei lá e encontrei o Denilson. Já estava com eles há uns 6 meses o grupo, tá? Encontrei o Denilson, então, aquelas festas todas. Sim, sim. Quando eu tô lá, o Belo falou, eu vou sair do grupo. Ligou para mim, eu vou sair do grupo. Falei, você está louco? Você foi contratado ontem, fez um contrato? Um contrato, você disse, não, vou sair. Não, eu com o Claudinho não dá mais. Eu falei, como não dá mais? Não dá. Eu quero ganhar mais, porque eu falei, aí já é briga sua e com o patrão aí. Sim. Conclusão, de lá eu fiquei administrando ele para ele fazer um show que ele ia fazer naquela casa que tem em Moema, lá uma casinha pequenininha que era conhecida pra caramba. Moema? Em Moema, ali perto da igreja, uma casa famosa, que fazia todos os shows ali. Não era o Trocando de Olhares? Não era uma casa mesmo de show. Casa de show? É. E aí Moema Samba? Não era Moema, não, era uma travessinha e tal. Até o final a gente vai lembrar. Fazia fundo de quintal, fazia todo mundo lá. E aí ele fizeram um palco de acrílico, tudo e tal, aquela festança. O Belo fez eles gastarem o dinheiro da companhia do Denilson, gastou um dinheiro e anunciou, estou saindo do grupo no palco. Quando me ligaram, eu falei, não, ele vai continuar. Aí fiz a cabeça dele no telefone, fiquei 2 horas com ele no telefone, ele aceitou ficar. Maravilha, tal. Mas aí teve um show na favela no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. E o Belo falou, eu não vou. Fiz a cabeça de novo dele para ele ir. Aí ele foi. Aí ele cantou de um lado, o Claudinho do outro, e foi aquele problema todo, os caras querendo cortar o pescoço deles, sim, porque o Belo não queria cantar, sabe, do Claudinho. Conclusão, o Belo saiu para a carreira solo, ficou 1 ano e pouco parado, o Denilson se sentiu prejudicado, que ele foi prejudicado, mas sim, o Jorge Hamilton, a JWC, não tinha vínculo, tinha feito um distrato, passou para ele. Acabou. Ele que tinha que se virar com o artista. Ele foi infeliz, ele não fez um contrato com o Belo individual. Ele fez um contrato com o grupo. O grupo é o seguinte, se você está no grupo, se você não quer mais participar, você sai, um abraço. Só que ele era o cantor. Sim. Quer dizer, o grupo morreu. Não, sem um cantor... O grupo morreu. Sim. E aí, que o grupo morreu, ele botou para cima do Belo. Ele botou, na realidade, no princípio, ele queria botar em cima da JWC. Mas acho que orientaram ele botou em cima do Soweto. Só que em cima do Soweto, e fez um individual do Belo, como cantor. Um processo em cima do Belo. Perdeu do Soweto e ganhou do Belo. Putz. Quer dizer, essa foi a realidade. Dessa época foi... Para mim receber do Denilson as últimas parcelas, que eu parcelei 5 cheques de 100, para mim receber os 2 últimos, tive que ir na Gazeta botar a boca nele e tal, até que ele criou vergonha e me pagou. Então ele não gosta de mim, me odeia. Mas eu também não tenho nada com isso, com ele, que ele me odeia, tal, não está fazendo falta para mim. Mas teve que me pagar. Mas faltou experiência, né? Porque se você... Eu liguei para ele lá na Espanha e falei, deixa eu administrar para você, me dá um salário bom, eu administro para você e depois você segue a carreira. Ele falou, não, meu irmão sabe tudo. O irmão dele sabia tudo. Olha o que aconteceu. Mas essa briga está feia, né? Ainda está, né? Ele ganhou, o Denilson ganhou e deu, acho que 4 milhões e meio, 5 milhões, mas já está em 6, aí já recebeu uns 2 milhões de bloqueio de coisas, mas daí vai ficar até o resto da vida. Ah, não vai. Ele só vai receber tudo quando a vaca estiver voando. E voando sem asa, né? Sim. Se for com asa, ainda ele recebe. Ô Jorge, me fala uma coisa. JWC. Jorge, Wilson e Cris. Exatamente. Jorge, a JWC lançou o Grupo Sampa, Eliana de Lima, lançou Tempero, lançou... você não vai me... Como é que é o nome dele? Israel do Carmo, Tempero, Sampa, Da Cor do Pagode, Djalma Pires. Teve vários artistas que você... Álvaro, Joãozinho Carnavalesco, nós estamos fazendo uma série de coisas. Mas numa época onde
tava todo mundo começando. Pô, em 87, 88, o Raça Negra era o top. Sim. Só tinha o Raça Negra. Só. O resto era tudo sertanejo. Então, você foi um dos caras que lançou todo mundo na época e todos eles devem muito a você pela sua história, por tudo isso. Na época, muitos da gravadora deixaram de cumprir o contrato ou ficaram te devendo? Não posso falar para você, ninguém ficou me devendo, porque é o seguinte, eu não esperava acontecer, eu achava que não dava. Quem quer comprar? Fulano quer comprar? Então, manda conversar comigo. O Luizão, na época, comprou o tempero, a Helena de Lima, a Sony veio para cima, mas não deu o dinheiro que eu queria, ela quis renovar comigo, renovou, eu tinha estourado, vendi 2 milhões de vinil da Helena de Lima, com Desejo de Amar. Não, nós mesmo, o Grupo Sampa mesmo gravou 2 discos com você. 2 discos. Na época, foi a primeira produção que eu fiz, nós fomos fazer no Rio de Janeiro, na Indie Record lá, lembra disso? Foi lá na... Com o Mauro Diniz. Com o Mauro Diniz que produziu. O Mauro Diniz produziu. Foi o primeiro produto que eu administrei no estúdio e tal. Que você, que a gente... E era muito fácil tocar nas rádios, né, antigamente, né? A rádio é o seguinte, pedia pelo amor de Deus para você levar o produto. E eu dava sempre exclusividade para elas. Eu já fazia lá, mixava uma música e já vinha falar, exclusividade, é sua. E os hoje? Caras, nem você pagando não tem exclusividade mais. Nem pagando. Nem pagando não tem exclusividade mais. Não, hoje... Você acha que as rádios vão continuar assim, top do jeito que elas continuam? Por exemplo, no nosso segmento, a gente fala de Transcontinental e 105, não tem outra. A Band toca um pouquinho, mas já não é. Mas não é, a Band é sertanejo a Gazeta total. toca um pouquinho, mas não toca. Mas no nosso segmento, por exemplo, eu acho que assim, eu não acompanho tanto mais rádio, mas você acha que as rádios, por exemplo, o Cidinho mesmo, foi um que ditou as regras durante muitos anos. Eu não sei se ele continua ainda. Eu sou praticamente um baluarte da 105, porque eu comecei quando eles não eram ninguém. Eu sustentava a rádio com vinil que eu dava para fazer sorteio, as coletâneas. Foi antes do Luizão? O Luizão tinha saído de lá. O Luizão já tinha saído. Porque o Luizão quis comprar a rádio e foi pelo caminho errado e não deu certo. Não deu certo. Mas aí eu tinha um locutor, um brancão, que eu esqueço o nome dele, rapaz, que ele falava de pagode, conhecia tudo de pagode, e eu fui através dele e comecei a fazer. O Cidinho era molequinho, tinha 16, 17 anos, ele tinha um carro, Fusquinha, que ele ia buscar vinil lá a gente levava ele no Amigos Bar. Na gravadora e tal. E aí é o seguinte, veio a minha ideia de fazer a coletânea. Aí foi quando eu fiz a primeira coletânea, se participaram da primeira coletânea. Onde eu, graças a Deus, estourei com Coração Medieval nessa coletânea. Que foi... Jorge... Os caras falam coisa de criança que era seu, falando coisa de criança, né? Coração Medieval. Exatamente, coisa de criança é do PQD. Marquinho PQD. Eu falo isso daí, os caras, não, mas é coisa de criança que é do... Eu falo. A vida dele de compositor, eu sei tudo. A Ielda liberava... Porra, a Ielda era a fera das edições, né? Mas coisa de criança, todo mundo achava que era minha. Que era seu. Mas nunca foi. Eu gostaria muito que fosse. Até eu queria ser parceiro. Jorge, como é que você vê o movimento hoje? A sua crítica, eu não falo crítica construtiva porque eu tenho uma outra visão. Crítica é crítica, não existe crítica... Construtiva ou destrutiva? Não existe. Crítica é crítica e ponto. Como você vê esse movimento, a sua crítica para esse movimento de hoje? Eu falo sempre isso, é uma verdade que as pessoas não aceitam. O que aconteceu? O produtor era produtor. Trabalhei muitos anos com Biravaí, com Rio do Hora, com Milton Manhã, Jorge Cardoso. Aqui em São Paulo era o Joban, que foi meu parceiro a vida inteira. Até o dia que ele morreu. Foi meu parceiro até o dia que ele morreu. Porque a gente era unha e carne. Senão. Então, ela era o produtor e eram os arranjadores. E a gente era o empresário. Hoje, infelizmente, todo artista é produtor, é empresário e é arranjador. Sem falar que ele é compositor de todas as músicas do CD. Também. Ele é compositor de tudo.
Ele não tem mais, não faz mais como eu fazia, que eu ia daqui no Rio, ficava lá 2, 3 dias, ia com o PQD na casa do doutor, ia na casa do Noca artista. da Portela. E todo mundo, eu ia todo subir mundo. a morro para ouvir música dele. É. Tanto, hoje não acontece mais isso, os caras viram compositor, só eles sabem fazer, eles são os artistas, empresário e produtor. Então, isso daí é o seguinte, e quem é produtor hoje quer ser empresário. O cara grava 2 músicas e já fala pro cara, ó, assina um contratinho comigo aí que eu vou... Como aconteceu num último grupozinho, só para dar um exemplo, um Sim. outro grupozinho aí que tinha um menino que tinha um dinheirinho, que na realidade um dinheirinho que vinha pela porta do fundo, Uhum. e chegou aqui para gravar, eu acertei aqui um valor para gravar tudo, e depois ele já estava comprometido com o produtor do trabalho. É a velha volta que todo mundo Tenta dar, tenta né? dar. Aí o cara, agora que o cara tá em cana, ninguém, só eu que ligo, sou eu que tento saber notícias, sou eu que... Entendeu? E é o que mais tem, né? Infelizmente. É o que mais tem. Infelizmente. Jorge, deixa eu te falar uma coisa. Investimentos. Você acha que hoje, você investindo em alguém, você acha que vira alguma coisa com esse mercado que a gente tem aí? Ô Douglas, o mercado hoje está melhor do que antigamente. Porque antigamente é o seguinte, eu tinha na gravadora a equipe de divulgação do estado, de São Paulo e do Rio, mas eu tinha, cada estado, cidade grande, eu tinha um divulgador da gravadora. Então eu ia lá, fazia divulgação, fazia tudo. Hoje você tem a internet que assim, você não sai de casa. Sim. Você não sai de casa. Eu tenho minhas músicas numa plataforma. Eu não saio de casa para nada. Chega no dia 10, 12 e está na minha conta. Você acha que a internet ajudou ou atrapalhou? Ela ajudou de um lado e atrapalhou do outro. Agora, ela mais ajudou do que atrapalhou, porque é o seguinte, acabou o jabá. Acabou o jabá. Entendi. Você tinha que dar tanto por mês para uma rádio, tinha que dar não sei quantos shows, tinha que dar não sei o quê. Hoje você não tem Você lança sua música e corre atrás de eu falo que a internet ela vai buscar quem está longe e afasta quem está perto. Por que isso acontece? Você vê um exemplo, é menos é mais. Sim. Você nem viu o show deles, viu? Eu tenho 2 shows. Eu nem conheço eles. Eu tenho 2 shows comprados deles. Um está esgotado. Não pude fazer porque era dia 10 de maio Do ano passado. do ano passado. Era dia 10 na Rosa de Ouro e no mesmo dia lá no Vintage, lá no Tabuão. Eu estou com o Vintage estourado, não tenho ingresso para vender, vou ter que abrir um jeito de botar mais uns 200, 300 pessoas para cobrar 200 pau a entrada. Porque a mais cara que eu vendi foi por R$100. Entendi. E não tem? Não tem ingresso para remédio. Graças a Deus, os caras devolveram os camarotes, os caras não tiveram paciência de esperar. Vendi na época por 1.500, agora os caras oferecem 3, 4 pau para pegar o camarote. Quer dizer, então é um grupo que assim, ninguém conhece, ninguém viu direito, mas... Só pela internet, Pela né? internet. A internet explodiu eles. E Como é que pode? do Rosa de Ouro eu tenho, sei lá, 500 ingressos vendidos. Eu tenho certeza que a hora que abrir a porta, a porteira, vai ser complicado, porque o pessoal está esperando alguma novidade. E eles são novidade. Eles são mesmo. A internet estourou eles. Jorge, me fala uma coisa. A gente está aqui no Sem Filtro. O que aconteceu na Vai Vai? O que aconteceu com a Vai Vai? Com a Vai Vai. Essa é a realidade. A Vai Vai é o seguinte, minha escola de coração, 50 Sim. e tralala de ano. Na época, eu nunca quis participar de diretoria, de nada. Fui amigo de todos os presidentes, mas nunca quis participar. Fui convidado, há 10 anos atrás, pelo Neguitão, para mim poder ser presidente da área dos compositores. E fazia os eventos da escola. O que acontece? O Neguitão é um cara seguinte, de carnaval, ele sabe tudo e um pouco mais. Tudo e um pouco mais. De todos os presidentes de escola de samba, tem 1 ou 2 que equipara-se a ele. Paulinho Serdã, outros aí, mas Sim. é muito pouco. Ele é um number 1. Conhecedor do carnaval. Do carnaval. Só que é um profundo gastador. Então é o seguinte, o Negão, ele não sabia controlar o dinheiro que entrava na mão dele. Ele sempre deixava para amanhã. Entrava hoje, ele falava, amanhã eu resolvo. E
quando viu o dinheiro. Mas é um cara que é o seguinte, como ser humano maravilhoso, como gestor, Administrador. ele precisava ter um cara do lado dele brigando com ele 24 horas. E mesmo assim ele não dava moral nem atenção. O que aconteceu? Os caras que ficaram cobrando dele, para ele sair, para ele não sei o quê, os caras não manjam nada. Os caras não têm conhecimento, não tem nada, não sabem a força que é o vai-vai. E aí é o seguinte, ele peitou, ao invés de trazer o pessoal para o lado dele, para fazer uma parceria e seguir em frente, todo mundo junto, ele peitou. E nessa que ele peitou, ele foi mais fraco. Entendi. E aí nós resolvemos, todo mundo que estava na diretoria com ele, resolveu entregar a carta de demissão. E saímos. Aí saiu todo mundo. Saiu os 8 que era diretor. Entendi. Então, mas ele é um cara que eu respeito como conhecedor do carnaval, mas como administrador ele tem... Eu vou dar minha opinião. Não quanto a essa gestão, não quanto a nada disso. Coisas que eu vi de fora. Eu acho o fim do mundo, eu acho abominável você homenagear um artista e o artista cagar e andar e não fazer um show para a escola. Eu também concordo. Você desculpa. Eu estava lá. Mas Gilberto Gil foi homenageado, o cara não fez um show, não pegar um violão, é uma falta de respeito. Mano. Nem uma música, nem a música, mas nem a porra nem o de nada. Nem o samba enredo ele sabia cantar. Então, quer dizer, então, cara, é uma falta de respeito, eu acho o fim do mundo isso. Né? Não só ele, como outras escolas. Já com a Elis Regina, a Maria Rita participou. Ah, já foi diferente. Foi diferente. E a Didi Gomes arrebentou também. Arrebentou. Didi Gomes arrebentou. Foi uma cria nossa lá que arrebentou. Então, cara, eu acho que... Eu perguntei, porque assim... Por que eu perguntei sobre isso da Vai Vai? Porque eu cruzei você na avenida, na concentração, e você desesperado ainda tentando arrumar um carro pregando um bagulho lá, Jorge. Que você não era... Não era do seu... Do meu métier, não era para mim. Não era nada, você não tinha nada. Mas aí você vê a alegoria, cara, toda despedaçada. O Vai Vai é uma escola que tem chão. É forte demais no chão. Mas é que não estou te falando, é desorganizada na confecção. Porque o dinheiro sempre faltava. Eu vi o seu desespero. Pro carro, a escola para entrar na avenida e você lá pregando, tentando... A gente ajudava o máximo que a gente podia. Eu falava, mano, é impossível isso daí, é inadmissível isso daí. E a escola... Uma escola do tamanho da grandeza da Vai Vai. E o ano que caiu, aquele samba dava um banho num monte de escola. O carnaval foi um dos... Não, eu vou falar, eu achei que eu não merecia cair. Não caí nunca. Eu não achei que merecia cair, mas a gente não sabe também o que tem por trás dos bastidores, né? Porque... A prostituição dos bastidores que a gente não sabe. Exatamente. Não, porque, então, na realidade, a escola não tinha nem direito de cair com aquele samba, com aquele carnaval. Aí subiu com um carnaval que é medíocre. Não é. Jorge, eu faço sempre uma pergunta no nosso programa aqui, que é, como as meninas dizem, fogo no parquinho. Hoje, vamos falar de hoje e vamos falar do passado. Me cite 3 nomes que você gosta e 3 nomes que você não gosta. No mundo do... Pode ser grupo, pode ser artista, pode ser empresário, pode ser a porra que for. Artista, eu não posso... Você tem diferença, tem um monte de gente. É que não eu falo, eu sou um remédio. Faço bem para uns e mal para outros. Eu sou um remédio que curo alguém e fode alguém. E mato alguém. É. Então, eu sou um cara que é o seguinte, eu nunca fui por esse lado aí, porque é o seguinte, eu vou ser bem claro, bem curto. Mais eles precisaram de mim do que eu deles. Eu fui muito mais útil para eles, para a carreira deles, do que eles para a minha. Entendi. Porque eu tenho uma formação, eu tenho uma profissão, enfim, eu tenho uma série de coisas. E eles viviam da música, então eles dependiam de mim. Se eu botar a música na rádio, eu fazer A, B, C. Mas eu não posso dizer que eu tenho inimigo. Eu trabalhei com Reinaldo, trabalhei com Branca de Neve, Arte Final, Sampa, Arte Popular. Relíquia, Arte Popular. Soweto, Exalta. Soweto, Exalta, Malícia,
Desejos, Álvaro, enfim, Djalma Pires, enfim, eu trabalhei com muitos artistas. Eu não posso falar que eu tenho... eles são meus inimigos. Eu, muitas vezes, não gosto de Tem mágoa de algum artista? Por incrível que pareça, o cara que eu tenho mágoa por ele não reconhecer o que eu fiz pela carreira dele chama Evandro do Arte Popular. O Evandro, cara. Porque o Evandro é o seguinte, a minha briga de eu sair do Arte Popular foi um dia que ele quis administrar a carreira. Então, nós fomos fazer um show no Mistura Brasileira, ele queria que eu aumentasse o cachê para o cara num dia antes. E eu não aumentei, peguei o dinheiro, fizemos um show, peguei o dinheiro e joguei o dinheiro na cara dele. Acabou ali. Ali acabou. Se cumprimenta, se fala, mas existe a mágoa. Outro cara que eu tenho uma certa coisa é o Marquinho, que era do Exalta Samba. Que tocava tantã. O Marquinho? Tocava tantã. Sim. Que era um cara que também tinha vindo da parte empresarial do grupo, ele que tomava conta do Exalta Samba, e eu acabei tomando essa rédea, porque eu que banquei, eu que paguei a rescisória para o Carlinho da Cascata, que na época era sem salário mínimo era 110, eu paguei os 11 mil à vista lá para o Carlinho também, e levei para a EMAI, arrumei um dinheiro para eles e arrumei um dinheiro para mim. O Pinha sempre fala bem de você nas Pinha, entrevistas. eu amo o Pinha. Ele sempre fala, o Exalta Samba deve muito para o Jorge Hamilton. Pinha, Crigo, Pericão, eu amo. São os caras que, assim, que fizeram parte. Esses caras aí é o seguinte, é de paixão. Mas o Marquinhos é um cara que sempre quis me derrubar no trabalho, entendeu? Tanto é que eu consegui derrubar ele. Era uma guerra, né? Eu consegui derrubar ele. Ele acabou saindo do grupo, eu continuei com o grupo. Vendi depois para o Franco, mas ele saiu do grupo. Franco também. Então, entendeu? Tem coisa que é complicado. Quer dizer, as histórias, né? Essas histórias são muito foda, mano. Já citei dois para você. Deixa eu ver, um outro foi o Marquinho da Cor do Pagode, que é o seguinte, ele fazia aniversário num sábado e eu estava no Rio gravando, fazendo o disco deles. Ele, o Araquém, lembra do Araquém? Lembro, pô. Então, eu estava fazendo o disco dele e precisava que ele botasse a voz. E eu falei, amanhã você tem que estar aqui no Rio para você botar a voz. Ele falou, porra, entre meu aniversário e botar a voz, eu prefiro ficar na minha festa de aniversário. Botei o disco dele na gaveta, nunca mais ele cantou com ninguém, nunca mais ele gravou, nunca mais ele foi artista. Então, são coisinhas pequenininhas que eles dependiam muito mais de mim do que eu deles. E assim foi uma série de pessoas, entendeu? Eu lembro de uma vez, Jorge Hamilton fez assim para mim, você precisa ir para o Rio de Janeiro, colocar uma palavra na música Coisa de Criança. Eu falei, pá, puta que te pariu, eu vou pro Rio de Janeiro colocar uma palavra na música Coisa de Criança, mano. Pois eu fui pro Rio. Eu não lembro a palavra que era. Porque maltratar sua linda flor é pagar, enfim, meu sorriso de criança é demais saber que te corrigir um erro, castigando sem clemência o meu coração não guarda. Eu lembro essa correção, não lembro a palavra, mas eu lembro essa correção. O meu coração não guarda rancor, só lhe tem amor se quer saber. Não sou de abusar, procure entender. O meu mundo é colorido. Colorido, essa palavra, colorido. Eu tive que ir pro Rio de Janeiro, porque naquela época não tinha afinador. Não tinha, e também não tinha essa internet, que hoje você faz tudo na internet. Não tinha nada. Colorido, Mano, eu tive que... Foi pro Rio, exatamente. Que tá me chamando aqui, ó. Falando nele. Atende pra mim aqui, faz favor, Vivi. Atende o Luizão Chic Show. Você lembra disso, Jorge? Lógico que eu lembro. Mano. O Armando, acho que foi com você. Você é louco, Foi mano. você ou o Armando, acho que foi. Deixa eu falar dos meus patrocinadores um minuto aqui, Jorge, Fala, porque eu dependo deles aqui pra gente poder continuar com esse programa aqui. Eu quero agradecer a Estilo Joias, brigadaço. Eu quero agradecer a Ótica Siciliano, Arcol Ar-Condicionado, JF Corretora de Seguros, a Casa do Pastel. E não trouxeram pastel? Não, na Zona Leste e na Zona Norte eles arrebentam, mano. Biodonte, odontologia integrada, que eu preciso fazer meus dentes. Não, eu não tenho mais esse problema, que eu fiquei velho e botei tudo em implante. Que beleza! Lumini Jeans, meus parceiros, Lumini Jeans. A ME Imóveis, brigadaço, eu quero ao Printer, o Armando, meu parceiro. Então, você que quer participar do programa da gente aqui, ó, manda
Entra em contato com a nossa produção aí, o Sem Filtro. Só você já vai saber das histórias reais de bastidores do mundo do samba, você vai saber, né, Jorge? O que a gente tem de história. Putz, Fala. a gente era gostoso que é o seguinte, todo sábado tinha a Band Brasil, né? Band Brasil. Eu gravava, na sexta-feira eu tinha uma música para levar lá. O Beniel ficava louco comigo, eu levava lá na Band, lá no edifício Radiante, e saía e mandava o artista ir lá pro pedágio. Você lembra, Jorge, você lembra lá. que quanto tempo a gente ficou para entrar no Moisés da Rocha? Moisés da Rocha era um problema sério. Era um Mano, problema ele só sério. tocava Rio de Janeiro, né? Só Rio de Janeiro. Mano, também depois que a gente entrou, aí. Mano, eu teve lembro que que o engolir disco nós. do Sampa ficou 1 ano parado. teve que engolir nós. 1 ano parado ficou. O disco pronto, ninguém não tocava, mano. Eu lembro. Só tinha ele e o Evaristo de Carvalho. O Evaristo tocava só antiguidades. Mano, pô, o que a gente passou. Jorge. Você lembra da Manchete também? Pô, Festival da Manchete, quem não lembra o Festival da Manchete? A Band Jorge, Brasil veio depois. Tio Jorge, a Gleides trabalhava lá. A né? Gleides trabalhava lá, a Gleides, que Deus a tenha. Essa também Ajudou muito. ajudou muito a gente no samba e, mano, como faz falta esse pessoal, né? O pessoal Mano, da antiga Reinaldo faz uma falta do cara. Arlindo faz Eu teve uma falta. época que eu era empresário nada mais nada menos que Reinaldo, Arte Final e Branca de Neve. Nossa, aí. Era os Velho e três. bom Branca de Neve, né? Mano, e eu- você empresariou todo. Mano, ô Jorge, eu vou deixar esse microfone aberto agora. Eu vou abrir o microfone. Eu gostaria que você, que a gente sempre faz, que eu sempre estou fazendo aqui, fala o que você achar que você deve falar para todo mundo, de rádio, de artistas, de arrogância, falta de humildade. Essa pandemia, infelizmente, o ser humano não vai mudar. Não vai. A gente conhece as pessoas que não vão mudar. Eu gostaria que você falasse o que você quisesse agora. De arrogância, eu vou falar de um cara que é o seguinte, que eu até gosto dele, mas ele foi arrogante demais, por isso que ele está onde ele está hoje. Fábio Francisco. Fábio Francisco. Ele é um cara que é o seguinte, ele esse foi aí meu teve- hold, trabalhou comigo, depois eu botei ele de produtor junto com o Osni, e é o seguinte, quando ele caiu no colo dele, o Exalta, que ele derrubaram a Sônia, né? Sim. E caiu no colo dele, ele ficou com uma arrogância tamanho do mundo. E você que colocou ele. E lá, automaticamente ele foi na transição do Exalta. E aí, hoje ele Tá pagando. está pagando o preço. E caro, hein? Pô, é que não estou falando, eu Ele tava gosto dele. milionário. Foi milionário. Eu gosto dele, é que não estou falando, eu gosto dele, mas ele está pagando a arrogância que ele teve Sim. nessa E situação. a falta de humildade. De humildade total, 100%, O 110%. que você fala para outros artistas? Com a sua experiência, com o seu conselho, o que você fala para essa nova geração e até os artistas ainda que se acham que ainda estão nos anos 90, né? O outro, uns que- o outro é o Claudinho. O Claudinho tem que ser mais humilde e falar as verdades. Porque sabe o que acontece? O Claudinho, quando ele foi levar o disco levou as músicas para fazer, eu e o Bira escolhemos as músicas dele, que não era preferência. A gravadora não tinha essa preferência por ele. Queria dar música de Altair, música de Delcio, de todo mundo. Eu e o Bira botamos as músicas dele. Pusemos 10, 12, 11 músicas, não lembro. Pusemos música dele, 8, não lembro o total de música. Ele arrumou naquela época, que dava dinheiro à editora, mais de 150 mil. Mas ele, sabe, sempre achou que eu e o Bira... Que a gente não valia nada para ele. Ele era o cara. Então, é um cara que é o seguinte, que nessa história que ele contou lá no Leandro Brito, que ele pagou a rescisão, ele Quero mandar um abraço pro meu parceiro, meu irmão Leandro Brito. que ele tinha, entendeu? A gente muitas vezes não tem oportunidade de retrucar, de falar. Bota a frente e fala para mim que foi Então, ruim. esse sem filtro é para isso. Então, é ruim dele falar na minha frente que, pedia cartão emprestado meu, da Regina, no caso, para ir comprar roupa. Gostava de andar de Jorge Armani, essas coisas todas. Mas, foi comprar o primeiro carro, eu que tive que ser o fiador, eu que fui comprar. E é uma série de coisas, mas isso daí eles esquecem. Eles esquecem que a gente... Por isso que, quando eu comprei casa no Alphaville, eu botei Casa Soweto.
Comprei outra casa, isso foi no 4. No 0, quando eu comprei, eu pus casa Exalta Samba. Só que o Exalta é um outro nível, outro pessoal, é outro patamar. Mas eu botava porque é o seguinte, eram os caras que é o seguinte, que eu tinha tirado das pequenas gravadoras. Que te ajudou e você ajudou eles. Que me eles. ajudou e que eu ajudei eles. Sim, Se ele chegar... O Pinha é o seguinte, a primeira casa que o Pinha foi comprar, eu falei, pode comprar que eu pago. Ele pagava, Lá onde ele mora até hoje? até hoje. Ele conta essa história Na casa ele pagava 5 mil de prestações, era dinheiro que não acabava mais. Eu falei, pode comprar que eu pago. Eu garantia o trabalho. Entendeu? E ele acreditou em mim. Mas a cabeça era outra. Né? Era outra, mas já eram mais adultos, né? Sim. E ele acreditou em mim. Quando eu tinha 1 ano de gravadora de EMI Music, eu pedi uma renovação de contrato, eu arrumei para cada um 117 mil. 117 mil no primeiro ano. Fez sucesso. Para cada um. Para cada um. Fez sucesso. No primeiro disco eu fui lá e falei, vamos renovar porque eu tenho concorrente que está querendo levar. Os caras acreditaram em mim. Balançou. Breve. E eu entrei junto com eles. Fomos, era 7, comigo 8, pegamos igual. Todo mundo pegou igual. Todo mundo não pedi 30%, nem 20%, nem 10%. Falei, eu entro junto com vocês. O Exalta foi o grupo que mais ganhou dinheiro no mundo do samba, foi eles. Foi. Não foi? Foi. Até que, o grupo que fez mais sucesso chama-se Soweto. Agora, que ganhou mais dinheiro chama-se Exalta Samba. É um negócio gozado, né? É estranho, né, cara? Porque o Soweto, na época, o showzinho era valor pequeno. Entendi. E o Exalta já foi crescendo em valores. Então, o Exalta, pô... E tinha 2 monstros que cantavam, né? O Crigo naquela vozinha dele miudinha, mas... Sim. E o Périx, que é aquele vozeirão. Então, o pessoal... Eu acho que o Exalta teve 2 momentos. Teve 2 fases. Até a saída do Crigo e do Thiaguinho para cá. Aí desandou de ganhar dinheiro. Aí ganharam muito dinheiro. Valorizaram demais, né? Exatamente. Mas essas histórias são sem filtro, né? Para vocês saberem o que rola nos bastidores. Vou te contar uma, falou sem filtro, vou lembrar uma de um cara também que a gente ficou sem se falar um bom tempo também, chama-se, é seu amigo, eu sei disso, também não deixo de gostar dele, Leandro Learte. A casa que ele tem, o estúdio dele, eu tinha comprado aquela casa, de um amigo meu que era policial. Mas só que eu comprei já meio pensando para quem eu ia vender. Sim, lógico. E nós ia fazer o disco na EMI, e eu falei, pô, vou botar o máximo de música que eu puder botar do Leandro. Botei, na realidade, a casa eu vendi por 280, 270 mil, não lembro. E eu arrumei para ele na editora 130, 140 mil. Aquela da esquina? Aquela da esquina, era minha aquela casa. Eu vendi para ele, fiz uma ponte, né? Eu comprei do Nelson, fiquei com ela um mês e vendi para ele, porque eu sabia que tinha um dinheiro para receber lá, eu já forcei uma barra para poder pegar esse dinheiro. E ele me deu um carro para completar um pagamento da entrada. E o cara que eu estava vendendo, ele pediu o X da casa, o que sobrou era meu, óbvio. Na época eu paguei para o cara 230, 240 e vendi por 270, 280. Eu não lembro valores assim. Sobrou o carro. Porque ele queria dinheiro e não queria carro, o Nelson. E aí é o seguinte, o que eu fiz? Fiquei com o carro para mim. Ele achou que eu estava ficando milionário porque eu tinha pego aquele carro dele, que eu tinha que devolver o carro para ele, que eu não tinha... E aí o Tarandache estava louco para pegar... O Tarandache louco para pegar o Arte Popular, aí fez o carnaval na cabeça deles e tal, e né, tá te roubando. Tá... Eu falo sempre, o empresário não rouba o artista. Não rouba, porque isso acontece. Se o seu show custa 1 milhão e eu tenho 20%, eu vou pegar meus 200 e dar os 800 para você. Você faz o que você quiser fazer com os 800. Mas os meus 20% e os meus 200 eu vou botar no meu bolso. Sim. Então, eu vendi a casa, o cara me deu, eu vendi a mais do que o cara me vendeu, lucro é meu. Acabou. E dane-se. E aí ficamos 2, 3 anos sem se falar. Eu já saí na porrada com ele, já saí. E aí ele foi numa plataforma aí, o cara perguntou assim, você conhece o Jorge Hamilton? Ele falou, não conheço. Não, como não? Aí ele falou, ele é louco, mano. Falou, aí o cara... A maconha que ele fuma é molhada. Aí o cara falou assim, mas como você não conhece? Ele falou, não conheço. Aí a Fabiana, filha do William,
Ah, Ela estava trabalhando lá, eu tinha posto ela para trabalhar lá. ah. Aí ela falou, você não conhece o Jorge Hamilton? Pegou o CD dele, que eu tinha botado o CD, as músicas que ele tem editado comigo, botei na plataforma. Falou, pô, mas aqui não, quem é esse Jorge Hamilton aqui? Não era seu empresário? É, mas eu não lembro mais dele, não lembrava mais dele e tal. Você é louco? Você é doido? Aí, Ficamos tá vendo? ficamos 2 anos juntos, ele não lembrava de Você mim. que lambe o saco dele. É que nem eu falo, tem gente que sabe só não, nós. Ó, essas histórias que vocês estão sabendo, tem muito mais histórias. aí. Putz, a gente fica 3 dias aqui contando. Muita história aí, de briga, de tudo, de acusação, o bagulho é muito louco. Quero agradecer, além dos meus patrocinadores que eu já falei, eu quero agradecer os estúdios do Fórmula, que está cedendo esse espaço para a gente aqui. Brigadaço. Jorge, eu vou encerrar com a seguinte pergunta, como eu sempre venho encerrando. Quem é Jorge Hamilton dos Santos? Antes de você falar quem é Jorge Hamilton dos Santos, eu vou falar de 2 pessoas que trabalham comigo que vai seguir meus passos. Meus braços direito e esquerdo, que é o Raí e o Rafinha, que você conheceu, eles eram muito novinhos, que era o filho da Regina. Putz, deve estar... O Rafinha está aí com nós. E o Raí, você vê, ele está... É meu braço direito e... Eles vão continuar. Eles vão continuar Esse seu legado. Esse legado. Eu acredito que eles têm... Sorte a deles. Sorte a deles, porque a sua história... E o Jorge Hamilton dos Santos? É um cara que é o seguinte, que ajudou muita gente. Ajudei muita gente, isso eu posso falar. Eu tenho... Inclusive a mim. Eu tenho uma biografia que, se eu fizer ela, eu tenho muito mais para agradecer do que para criticar. Mas eu sou um cara que é o seguinte, as mágoas que eu guardo, eu durmo com ela no travesseiro, boto ela no travesseiro e só falo das alegrias, porque sabe o que acontece? Eu peguei um artista que ninguém nem conhecia e nós conseguimos fazer ele ser conhecido nacionalmente através de uma revista G Magazine e através de uma música E Bota Mel na Minha Boca, que chama Desejos, que era Sim. o irmão do Vavá. Sim. Então a gente tem a felicidade de botar cara que era anônimo, ser sucesso, e tivemos a felicidade de trabalhar com alguns sucessos que realmente não reconheceram o valor da gente. Mas eu tenho muito mais para falar, Jorge Hamilton tem muito mais para falar, porque a JWC me deu um status, me deu um parâmetro, me deu um padrão de vida que meus filhos foram criados nesse padrão. Hoje cada um segue sua vidinha, cada um tem seu carrinho, cada um tem sua coisa, mas segue esse caminho. E se eles continuarem nessa coisa, nós temos um grupo que é de nós 3, que é o Só Curtição, que é um grupo que eu tenho certeza que vai dar certo, já está dando certo, e que a gente está fazendo um caminho ao contrário. Todo mundo vem com um caminhão de dinheiro, nós vamos com um caminhão de trabalho. Entendi. Então esse é o Jorge Hamilton. Boa sorte para você. Senhoras e senhores, Jorge Hamilton. Obrigado, Jorjão. Brigadaço. A lenda. Tamo junto. Valeu, Jorjão. Obrigado, mano.